sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Tempo abençoado, santo dia do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma Escola Sabatina. Hoje é um dia especial, é o sábado. É um dia que dedicamos exclusivamente para Deus. E estamos felizes com sua presença. O tema da lição desse trimestre é Fazendo Amigos para Deus. Como fazer amigos para Deus? Podemos começar testemunhando do que Jesus fez por mim. Depois, orando, intercedendo por alguém junto a Deus em oração. E depois, compartilhando a palavra de Deus. Dessa forma, vamos fazer muitos amigos para Deus. Neste momento, eu quero convidar você para juntos orarmos o nosso Deus, para dar início à nossa Escola Sabatina. Fechemos os nossos olhos e pensemos no nosso Deus. Amado Pai, que habita nas alturas dos céus, muito obrigada, Senhor, por este dia, por esse sábado em nossa vida. Te agradecemos também, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu grande amor para conosco, pela Tua palavra em nossas mãos, que nos traz conforto, nos traz paz e nos traz esperança. Continue conosco, Senhor, todos os dias. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar o nosso Deus?
Informativo Mundial das Missões. Oração restaura um casamento. Na juventude, Angelique se apaixonou por Peter e os dois passaram a viver juntos na cidade de Owen, no Gabão. Angelique amava Peter, mas eles tinham muitos conflitos porque ele bebia e fumava muito. Certo dia, um evangelista adventista fez uma série de palestras na cidade e Angelique participou. Ali ela aprendeu as verdades da Bíblia, como a guarda do sábado, e então foi batizada. Em casa, Peter não gostou de saber que Angelique agora guardava o sábado e por isso decidiu sair de casa. Peter se mudou para Porto Gentil, do outro lado do país, e Angelique continuou orando por ele todos os dias. Na nova cidade, Peter foi preso injustamente e, na prisão, teve tempo para pensar na vida. Foi então que ele começou a estudar a Bíblia com um pastor adventista e, pouco antes de ser solto, foi batizado. Angelique continuava orando por Peter e então recebeu uma ligação dele dizendo: "Sou adventista também!" Isso a deixou muito feliz, ainda mais quando soube que ele havia parado de fumar e beber. Ele era um novo homem. Eles estavam separados há 6 anos, e então Angelique começou a orar por uma oportunidade de retomar o casamento. Os dois decidiram se encontrar em um campuri de desbravadores em outra cidade, e lá eles puderam conversar melhor. Quando o campuri acabou, Peter propôs casar no papel com Angelique, e ela disse sim. Hoje, Peter é ancião da Igreja Adventista em Libreville, Gabão, e continua sendo uma nova pessoa ao lado de Angelique. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou a conseguir recursos para construir uma escola adventista em Libreville, Gabão. Essa escola será inaugurada em outubro deste ano. E neste trimestre, iremos ajudar a construir escolas em 2 países africanos, Guiné e Libéria. Sejamos liberais. Vem me buscar, eu quero ir comigo morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Ele vem me buscar,
Feliz sábado. Então, estamos nós aqui mais uma vez para nos participarmos da lição deste sábado. E nós estamos no 4º sábado e hoje eu estou com o meu sonata aqui, estou com o pastor, vou apresentar cada um de vocês. E lá na ponta lá, nosso pastor, logo ali Eduardo, nosso primeiro ancião. E Saulo aqui também, participando aqui da lição. O tema do trimestre é Fazendo Amigos para Deus. E a lição número 4 veio com um tema que eu achei bem interessante, que foi sobre o poder da oração intercessória. Mas antes de a gente começarmos a estudar, vamos falar com Deus, vamos pedir a orientação dele para que a gente possa ter uma excelente lição. E neste momento o pastor ele vai fazer essa oração, pedindo aí que Deus nos ajude para que nós possamos estudar da melhor maneira essa lição. Okay. Vamos orar? Senhor nosso Deus e bondoso Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos reunidos, ainda que de maneira virtual, em torno da Tua Palavra, e podendo nesse momento nos dirigir ao Senhor através da oração. Amém. Se fôssemos fazer uma ligação por telefone, teríamos que estar com a nossa conta em dia. Mas para falar contigo, nós não temos como pagar nossa dívida, mas podemos fiar nos méritos de Cristo Jesus para a nossa salvação. Amém. Então, Deus, nós invocamos o Teu nome nesse momento, pedindo a orientação do Espírito Santo, que possamos juntos aqui extrair o melhor para a nossa vida e aplicar também na vida prática. Amém. Nós colocamos em Tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Então, vamos já ver o que a gente pode falar aqui nesse começo. O poder da oração intercessória. Fora o contexto que a gente estudou durante essa semana que a gente está recapitulando agora, assim. Só essa palavra, o poder da oração intercessória. O que a gente já pode falar sobre esse tema aqui? O tema geral da lição, como você colocou aí, feliz sábado a todos, é fazendo amigos para Deus, né? E dentro desse tema geral já dá para a gente entender um pouco do contexto, da importância da oração intercessória. Porque antes de nós fazermos um cristão, um adventista do 7º dia, nós precisamos fazer dele um amigo. E nada melhor do que fazer um amigo do que você estar orando por ele. E às vezes você mandar uma mensagem ali para ele e dizer, olha, eu estou orando por você. Olha, hoje eu orei por você. Você tem algum pedido especial? Eu estou orando para que o Espírito Santo possa atuar no seu coração, para que você tenha uma vida melhor, mais abundante. Então, dessa maneira, através da oração intercessória, nós podemos alcançar esse objetivo de fazer amigos para Deus. Uma ferramenta poderosa. Como seres humanos nós somos, tem um passo fundamental para que nossas orações possam realmente chegar ao trono da graça. Que em Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então é um pré-requisito para que as nossas orações cheguem ao trono da graça, nós estarmos em paz com os nossos semelhantes, seja irmãos da fé ou amigos e não pertencem à fé. Então nós temos que estar em paz. Se tem alguma coisa contra nossos irmãos, nós devemos chegar e fazer as pazes com eles. Nós temos aqui também, né, uma notinha aqui, né, ali fala ali, Atos 4:31, os discípulos ali, quando eles oraram, né, ali, fala que eles tiveram um momento de oração. E quando eles oraram, ali fala que aquele lugar tremeu, mas eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém. Né? Que maravilha. Então, o poder da oração intercessória, assim como o pastor falou aí, né, o Saulo, a gente vê aí que quando nós oramos pelos outros, unidos em oração, Deus ele
passa a estar atendendo, né, a súplica. Então, ali a gente vê como base os primeiros ali, os discípulos, né, os apóstolos ali oraram e Deus atendeu, né, as orações. É muita coisa num tema só. A gente vê que esse tema assim, o poder da oração intercessória, parece que a gente vai falar só sobre oração, mas aqui a gente está falando sobre amizade, a gente está falando sobre evangelismo, porque uma melhor forma de você alcançar alguma pessoa assim é quando você fala assim, olha, eu estou orando por você. Então é uma forma de você abordar e tentar trazer a pessoa assim, só essa forma dessa oração intercessória. Até a missão ela dá esse foco, né, na oração intercessora intencional para que alguém se converta, para que alguém mude de vida, né, para que alguém entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A gente pode orar de maneira intercessora para que alguém seja curado de uma enfermidade, né, como estamos vivendo aí nesse contexto dessa pandemia. Então tem muita gente orando, e nós oramos por muitas pessoas que estão enfermas, que estão às vezes precisando de um emprego, né, situações das mais variadas possíveis. Mas o foco da missão é exatamente nesse ponto, né, de orar de maneira intencional para que as pessoas possam fazer escolhas de se direcionarem para Cristo, para entregar a vida para Ele, serem batizados. Uma oração específica. Isso. Não uma oração genérica, né? Isso. E a lição, quando ela vai aprofundar essa questão assim, dessa oração intercessória, ela fala sobre uma luta cósmica. E aí a gente poderia já imaginar como seria essa luta aí, como que se dá essa luta cósmica que a lição ela começou a abordar aqui. Se fala de uma luta tem os personagens, tem as armas que esses protagonistas usam, né? O apóstolo Paulo, ele fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas uma luta espiritual entre os poderes do bem e os poderes do mal. Sabemos que essa guerra começou lá no céu, entre o anjo chamado Lúcifer, tornou-se depois Satanás, foi precipitado por terra, e Miguel e os seus anjos. E prevaleceram Miguel e os seus anjos, e Satanás foi precipitado para a terra. Então, mesmo que nós não vejamos a olho nu, existe multidões de anjos do bem e do mal em disputa do nosso coração. E aí vai vencer aquele que nós escolhemos. Então, nessa guerra aqui, a gente vê que a oração ela faz a diferença, porque, assim, né, como o Saulo comentou aí, essa luta cósmica, né, esse Lúcifer, ele entende, né, ele já foi um anjo de luz, hoje, né, ele é o lado contrário, porque o que mais ele deseja é que o ser humano não ore. Porque a oração é uma intimidade de relacionamento com Deus, relacionamento pessoal com Deus. E a partir do momento que a pessoa deixa de orar, ele vai ganhando terreno. Então, o que mais ele luta, que a pessoa não sinta desejo de orar. Então, é uma guerra. Então, aqui fala, né, aqui tem uma notinha que fala assim, ele pode fazer mais do que se não orássemos. Considere essa declaração com atenção. Faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração da fé. O que ele não daria se não pedíssemos assim. Aqui fala, na guerra entre o bem e o mal, a oração faz a diferença. Aqui diz que quando nós oramos por alguém que não conhece a Cristo, a oração abre canais de bênção divina para fluir na vida dessas pessoas, né? É um meio também de ganhá-las para os braços de Jesus. É maravilhoso. Até porque Deus ele nunca forçou e nunca vai forçar, né? A lição destaca esse ponto aqui na parte de domingo, que a coerção ela é contrária à natureza de Deus, ao princípio do amor, que é o fundamento
governo de Deus. Então, daí a importância da oração intercessória, né? Para que Deus possa, através das nossas orações, ouvindo e atendendo as nossas orações em favor dos nossos amigos, Ele possa então criar ali circunstâncias para que essa pessoa seja alcançada voluntariamente, não de maneira coerciva, mas de maneira voluntária, e se render ao Senhor Jesus Cristo. E que força que é isso aí? A gente sabe que o prazer do inimigo é fazer contenda, fazer divisão. E quando a gente tem essa questão da oração intercessória, a gente está unido. A gente está assim, eu orando pelo Saulo, o Saulo orando pelo Eduardo, o Eduardo orando pelo pastor, o pastor orando por mim, assim, ou seja, o nosso exército está tão forte e Satanás, ele fica assim, poxa, aquele povo, ele está unido, como que eu vou vencer esse povo? E aí a lição também aborda que Jesus, ele é o poderoso intercessor, que quando a gente está passando por dificuldade, que a gente se une assim, Jesus é o intercessor, ele é poderoso para vencer. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho de Jesus como esse poderoso intercessor. Isso aqui é algo assim extraordinário, né? A lição aborda, e isso é fundamentado na palavra de Deus, que mostra Jesus orando pelos seus discípulos. Jesus orou por Pedro, Jesus ora por nós, né? Ele orou por Pedro para que a fé dele não vacilasse. Você já pensou que coisa maravilhosa? Nós sabemos que Jesus intercede por nós. Que realidade, né? Que traz conforto e segurança para o nosso coração e nos motiva a seguir o exemplo, uma vez que somos discípulos, né? Seguir os passos do Mestre e orar pelos outros também, uma vez que ele intercede diante de Deus por nós. Esse foi o segredo da vitória do nosso Salvador. Ele é o nosso modelo em tudo. E deu-nos exemplo também acerca de uma vida de oração. Veja que após um dia de exaustivas atividades, ele deixava os discípulos, deixava a multidão, subia ao monte e passava a noite em oração. Então ele ia reabastecer, digamos assim, a bateria para o combate. Ele orou não só pelos discípulos, não por nós, mas ele orou por ele mesmo. Ali no Getsemane, quando ele estava naquela véspera da crucifixão, né? Ele orou, pediu 3 vezes ao Pai o quê? Se possível, Pai, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Então ele nos dá o exemplo de que na oração o que prevalece é a submissão do ser humano ao divino. Muitas das vezes nós oramos a Deus já adiantando a resposta para Deus. Não é assim. Nós devemos orar o quê? Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor sabe o melhor para a minha vida. É o modelo de oração que o Senhor Jesus ensinou, né? A oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. E vem muito a completar aquele texto, que a nossa luta, ela é contra a potestade deste mundo. Ou seja, quando Jesus ele ora ali por Pedro, ele ora para os outros discípulos assim, porque ele entendia que a luta de Pedro não era contra assim, nem Jesus querendo ser maior que Pedro, ou Pedro querendo ser maior que Jesus, mas era para que Pedro vencesse o inimigo. Então, que nós temos como isso aí como princípio, a gente possa colocar isso como princípio, de orarmos um para o outro assim, porque aqui na Terra nós não temos concorrente entre nós lutamos pelo mesmo objetivo, que é o céu. E a lição ela vai aprofundando, falando sobre as orações intercessórias de Paulo. Paulo também, ele foi uma pessoa também que ele orava para alguém ali, à volta dele assim. E quem são essas pessoas assim que Paulo intercedeu? Então, aqui a gente vê aqui como base aqui, né? Paulo, ele orou pelo povo de Éfeso ali. Me fez lembrar que às vezes para a pessoa ser tocada é preciso não de palavras, mas pela uma oração em favor intercessório especificamente com aquela pessoa. Eu lembro lá no passado, quando eu morava lá em Brejo dos Patos, a gente tem uma história assim, minha mãe, ela sempre orava em favor da minha tia.
Na época, né, ela tinha a crença dela, mas minha mãe orava, e teve um dia que ela chamou, ela sentiu o desejo de chamar, falou, eu tenho minha crença e vou morrer nela e pronto, né? E só se um dia Deus me mostrar, né? E minha mãe e meu avô oravam em favor da minha tia. E a história ali conta que teve uma noite que ela teve um sonho, eu congregava no Grande Espato ainda, ela teve um sonho, no sonho o nome do orador, o grupo que cantar, os louvores, a mensagem e ela se entregando na mensagem. Aí quando amanheceu o dia, ela foi e fez uma surpresa, chegou cedinho, eu lembro como se fosse hoje. Ela chegou lá em casa, chegou para minha mãe e falou assim, hoje eu vou na sua igreja, vou visitar a sua igreja. Aí minha mãe ficou assim, ela já começou a agradecer ao Senhor, né? Às vezes você, por palavras, você cria um confronto, e orando, Deus vai tocando, né? O Espírito Santo vai tocando. E ela foi, chegou, né? Ela se arrumou, fez aquela surpresa e foi junto com a gente para a igreja. Quando chegou lá, ela já depara com o nome do grupo, do conjunto, né, confirmando lá no sonho. Aí passou a escola sabatina, no culto divino, ela, né, a Ana Lúcia, né, que é o nome dela, ela vai e depara com a mensagem. A mensagem confirmou o título, meio e fim, e no apelo ela foi chorando, né, se entregou no apelo. Então Deus, ele tem várias formas de trabalhar na vida do ser humano, então ele usa cada um de nós, assim como usou Paulo, usou minha mãe ali, meu avô, os familiares para estar orando em favor dela. Hoje ela defende a nossa fé, né? E atua em resposta às orações. E você falou uma coisa que é bem real e é bem verdadeiro, que às vezes o confronto, a palavra ele confronta, a oração ela quebra a pessoa. Se você chegar para uma pessoa e falar que ela está errada, não, mas se você chegar para uma pessoa e falar assim, eu quero orar com você, muito difícil a pessoa não aceitar a oração. Então, a oração intercessória, ela tem um grau de atuação muito grande. A Alisson até falou assim, poderes invisíveis de atuação. A gente está orando e você não está vendo a atuação. E aí a Alisson abordou esse tema aqui, eu achei bem interessante. Vamos... Essa experiência de Daniel ali, né? A Alisson traz aqui, dentro desse cenário aí do grande conflito, um exemplo aí de Daniel no capítulo 10. Aí o profeta Jeremias havia predito que haveria um cativeiro, depois de 70 anos eles retornariam no cativeiro. Isso se cumpriu em 539, quando Daniel já estava idoso, que o Império Babilônico foi tomado pelos medos e persas. E aí uma leva do povo voltou para Jerusalém, ali liderados por Zorobabel. E ali Daniel estava preocupado com a situação desse povo que estava ali sofrendo, oprimido. E o que aconteceu aqui? Daniel esteve orando durante 21 dias. Daniel orou e jejuou por 3 semanas para que Deus intervisse, auxiliasse, viesse em favor do povo. E foi exatamente o que aconteceu, e a pergunta 6 aqui aborda como foi que isso aconteceu em resposta à oração de Daniel. Teve resistência do mal, porque o mal está em cena, e enquanto esse mundo não tiver o seu fim, o pecado não tiver o fim, o mal vai continuar atuando como atuou aqui, para tentar impedir que o anjo fosse ali em auxílio de Daniel, e aí precisou que alguém mais poderoso viesse para ajudar ali e a oração fosse plenamente respondida. Interessante notar, pastor, o tempo, 21 dias. Mas será que Deus não tinha poder suficiente para resolver de imediato esse problema, essa pendenga?
Sim, Deus tinha e Deus tem. Só que esse conflito tem regras. E Deus, ele respeita as regras do conflito. O inimigo de Deus não respeita nada. O inimigo de Deus, para ele, vale tudo. Agora, Deus não. Deus é um desafio que foi lançado de que Deus era injusto, era um ditador, era um déspota, que não dava liberdade dos seus filhos de escolher. Então, Deus respeita. O universo está contemplando o desenrolar dessa batalha, dessa luta cósmica. Então, Deus, como já foi colocado pelo pastor, ele não usa a coerção. Deus não usa esse instrumento, não obriga ninguém. O inimigo usa a sedução, o engano, a mentira, né? O jogo sujo. Então, esses 21 dias, vamos, por exemplo, um jogo de xadrez, que é o jogo da paciência, um estudando o outro. Então, para Deus alcançar a vitória, ele trabalha para que o ser humano que estava envolvido nessa situação pudesse aceitar a influência do Espírito Santo e liberar as medidas necessárias para que o seu povo voltasse para Jerusalém. Então, essa demora não significa falta de poder de Deus em resolver a situação. Pelo contrário, mostra amor, respeito, a liberdade do ser humano decidir em favor da verdade. Isso. E aqui a gente percebeu a luta entre o príncipe do reino da Pérsia. Quem foi esse príncipe do reino da Pérsia? A lição diz, deixa claro, não foi Ciro. Ali era uma representação do próprio Satanás. Em luta contra Miguel, o grande príncipe. E a gente já estudou isso nos trimestres anteriores. Miguel é uma referência ao próprio Jesus Cristo, significa quem é como Deus. Então ele veio ali, o grande príncipe Miguel, todo-poderoso Jesus Cristo, em resposta à oração do servo de Deus. Olha que coisa extraordinária. Eu achei bem legal colocar essa passagem aqui na Bíblia aqui, porque Daniel não estava entendendo, ele estava intercedendo pelo povo, não estava acontecendo nada. Talvez assim a gente está intercedendo por alguma coisa, por algo, por uma bênção assim, e parece que não está fazendo nada. Que não está acontecendo nada. Então é porque existe essa luta aí. Mas o Deus no final ele venceu. Então o que a gente tem aqui para a gente já ir colocando em prática assim, é que a gente não pode desistir mediante algum sinal de não acontecer. Alguma demora de não acontecer. E aqui no finalzinho fala que ele é um Salvador poderoso. E fala que nenhuma de nossas orações é desperdiçada. Né? Foi o que a Bíblia falou. Porque por trás disso está uma batalha. Mas nenhuma é desperdiçada. Então, isso aqui é algo que traz ânimo para a gente, né? Às vezes a gente está orando por algo que ainda a gente não conseguiu, mas a gente tem que manter a fé, não perder o foco. Então, a paz de quinta-feira vem falando sobre isso aí, o foco da oração. E a gente já está fechando, né? Vamos ver aí qual deve ser o foco, qual é o foco de toda a oração. Na realidade, está sendo tratado aí o poder da intercessão. Jesus é o nosso intercessor, o nosso substituto, nosso mediador, e Deus um exemplo nesse aspecto da intercessão pelos discípulos, por várias pessoas. E nós, como seus seguidores, seus discípulos, devemos também seguir por esse caminho, ter uma vida de oração, de intercessão pelos nossos semelhantes. E tem vários homens de Deus que assim o fizeram, né? Moisés, aqui fala de Jó. Volto a mencionar o apóstolo Paulo, que orou pelas igrejas, orou por Timóteo, por Tito, orou por João Marcos. Aqui cita aqui Efésios, Filipenses, Colossenses, ou seja, Paulo ele foi um apóstolo assim que essa questão de oração intercessória para ele era ponto alto. Ele não brincava com essa intercessão, não. Ele trabalhava esse ministério de intercessão
muito forte, e aqui ele citou outros aí. Era uma intercessão bem focada no avanço do reino de Deus, né? No crescimento da pregação do Evangelho. Não é à toa que na igreja primitiva e nos tempos, né, desses apóstolos, a igreja avançou muito, porque eles tinham esse ministério focado na intercessão missionária, digamos assim. Eu conheci um evangelista e toda vez que ele vai fazer um evangelismo na igreja, eu estava num dia de sábado numa igreja lá em Salvador, em que ele estava ali para começar o evangelismo. Então, no sábado de manhã com a igreja, ele fazia o seguinte: entregava ali uma ficha para que cada membro da igreja colocasse o nome ali de 5 pessoas, seja da família, pessoas ali do convívio, que eles iriam interceder por essas pessoas, para que essas pessoas aceitassem estudar a Bíblia, ou quem já estava estudando, fazer uma decisão ao lado de Cristo. E aí no final do culto ele fazia algo interessante, ele pedia para cada membro que terminou de preencher ali o nome dos 5 amigos, colocasse essa fichazinha no chão e ajoelhasse em cima, e ele dava ali um bom tempo, para que as pessoas já orassem ali por esses amigos, né, ajoelhados ali em cima daquela ficha, apresentando esses amigos no altar do Senhor. E a gente via ali lindas histórias de pessoas que se convertiam e se convertem através da oração intercessória. Isso aí faz grande diferença. Aqui também diz que, né, o exército de Satanás treme quando nós nos levantamos para interceder pelas pessoas. Então, o exército treme, porque Satanás sabe que enquanto a pessoa ora, ele não tem poder nenhum sobre ela. Mas é um meio também do Espírito Santo estar trabalhando. Então, se a pessoa não ora em favor, é um campo para ele ganhar, algo para ele ganhar. Mas quando a pessoa se levanta para clamar, você cria o quê? Um laço de busca, né, de conversão para aquela pessoa. Então a oração, ela tem muito poder de alcançar, né? Às vezes nós achamos, né, às vezes nós podemos cair, né, em um pensamento: não, eu tenho que buscar. Não, o papel nosso é interceder. Agora, quem vai buscar, quem vai tocar é o Espírito Santo, né? Jesus, falando acerca da importância da oração, ele usou a linguagem do relacionamento de pais e filhos. Então ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Qual pai que um filho fazer um pedido, ele não irá atender? Mesmo antes dos nossos filhos pedir, às vezes nós já vamos o quê? Antecipamos para ele. O filho bem não abriu a boca, já sei, filho, papai já sabe. Então, Jesus falou que se nós, seres humanos, pecadores, pessoas que têm desígnios para o mal, temos boas dádivas para os nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial? E aqui tem um pensamento muito importante aqui, da Pena Inspirada, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 377. Anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente ao mando de Jesus Cristo no responder a toda oração feita em sinceridade e em fé viva. Então, quando nós oramos, os anjos estão lá em prontidão para receber a ordem de Jesus, para eles serem enviados para atender o pedido da oração. Nós vamos terminar. Pastor, eu queria que o senhor resolvesse aí a lição aí em 1 minutinho. Eu queria deixar aqui rapidinho um comentário a respeito dessa expressão principados e potestades. Principados vem da palavra príncipe, né, o principal. Então aqui está fazendo referência aos príncipes das trevas, e principalmente o príncipe das trevas, que a gente sabe é o inimigo das almas. Ele é chamado também de príncipe desse mundo. Mas nós não temos que temer. Em Colossenses, no capítulo 2, no verso 15, diz o seguinte: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O grande príncipe, Jesus Cristo, já venceu o príncipe das trevas, já o despojou.
Ele disse em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não sobrou nada para o diabo. Toda autoridade é de Cristo Jesus e a gente pode ir em nome dele, continuar intercedendo. Amém. E veremos a vitória na vida dos nossos irmãos. Amém. E amigos. Amém. Dudu, resume um minutinho para a gente. Então a gente vê aí que esse é o caminho. A gente acompanhando aqui os personagens bíblicos, né? A lição ela focou muito nesses personagens como Paulo, Jó, Samuel e outros, né? Outros personagens bíblicos. A gente vê também como Daniel, pessoas que foram vitoriosos. Por quê? Porque eles tinham um foco de oração intercessória. A gente vê também através de toda a trajetória que foi um campo minado. O inimigo travou, né? O que o inimigo tentou contra a vida de Daniel, Jó, mas Deus o que conservou, né? Então eles foram um exemplo para que nós também possamos seguir e ver, né, que a oração intercessória ela faz total diferença na vida de um cristão. Pessoal, nós estamos no meio de um conflito cósmico, um conflito que as forças são invisíveis, são mais fortes que nós, mas nós temos um defensor, o nosso Miguel, nosso Senhor Jesus Cristo, que está pronto a nos socorrer. Às vezes somos derrotados, somos pisoteados, mas quando nós nos rendemos aos pés de Cristo, imediatamente Ele vem em nosso socorro e nos concede a vitória. E que nós possamos a cada dia desenvolver este ato de orar uns pelos outros, porque nós somos irmãos e queremos ir para o mesmo lugar, que é o céu do Senhor. Chamou a atenção a mim aqui a última citação da Apenas Inspirada, que diz assim: olha, a oração da fé nunca se perde, mas dizer que será sempre atendido do modo exato e de acordo com aquilo que esperamos, especificamente, é presunção. Que aí eu já quero falar para vocês aqui, para a igreja também, você que está em casa assistindo, que incentivo isso nos dá ao interceder por nosso cônjuge que ainda não conhece a Cristo. Talvez é um filho seu que não conhece a Cristo ainda, talvez é alguém assim, um filho seu que já passou por aqui, mas hoje não está e você continua orando assim. E aqui o que a serva do Senhor ela fala aqui é que nenhuma oração ela é perdida. Então que nós continuamos aí com esse mesmo propósito aí de estar sempre unido, orando pelos outros. E quando o assunto é imaginação, pastor, pelo que a lição falou assim, quando é para causa missionária, aí que Deus tem mais prazer ainda em atender. Então, não desiste de orar uns pelos outros. Se você tem alguém que ainda não está entre nós assim, continue orando, porque nenhuma oração ela é perdida. E para encerrar agora nesse momento aí, não só você. Oremos. Pai querido, é tão bom estarmos em Tua presença, ouvindo a Tua palavra. Pedimos aqui, Senhor, que o Teu Santo Espírito faça frutificar em cada um de nós esse fruto do Espírito, que é o Espírito de intercessão, em oração uns pelos outros. Abençoa a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe esta nação, abençoe os habitantes deste mundo. Use-nos, Senhor, como instrumento Teus, no avanço do Teu reino neste mundo. Amém, Senhor. Dê-nos um restante de momento de paz em Tua presença, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Senhor do impossível
prazer e luz é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas, nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçarão. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Olá, queridos irmãos de Jacarandá. Que prazer poder falar com vocês nesta manhã. Que nosso Pai Celeste derrame suas bênçãos sobre cada um de vocês. Peço desculpas por não gravar um vídeo com qualidade, não ter uma aparelhagem bem adequada e também um local bem adequado. Na minha casa eu não poderia fazer, porque temos bebês chorando, cachorro e assim por diante. A igreja daqui estamos em construção já há muito tempo e estamos bem devagar, mas graças a Deus estamos bem melhor do que já estivemos. E o que eu tenho no momento é isso aqui para transmitir aos irmãos. Eu recebi o convite através do irmão Arildo, também do irmão Saulo. Já tentei gravar uma vez, não deu certo. Vamos tentar dessa vez para ver se agora vamos conseguir chegar até vocês. Agradeço muito o convite. É sempre bom a gente receber bons convites. Apesar que a vida
Na vida a gente recebe muitos convites, convites bons, convites ruins, e cabe a gente atender ou não, né? Eu já recebi muitos convites na minha vida, muitos bons convites, convite de casamento, convite de aniversário, como todos recebem, convite para fazer um culto de gratidão, convite para fazer uma celebração em algum local que alguém queira festejar, enfim, diversos motivos. E por falar nisso, eu quero agradecer a todos que atenderam o meu convite para estar na minha jubilação. Realmente o pessoal de Jacarandá me surpreendeu, bateu recorde. Todos os distritos eu mandei algum convite, e de todos a representação maior que teve foi de Jacarandá em comparação com a distância. Foi o de mais longe que teve, um dia chuvoso, e os irmãos estiveram ali. Poxa, foi muito gratificante, nunca vou esquecer esse carinho de vocês. Tá bem, queridos? Obrigado por atender o nosso convite. Mas nesta manhã, eu quero falar com vocês de um convite de Jesus. Um convite muito especial. Está em São Mateus, no capítulo 11. E nos versículos 28 a 30 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Que coisa interessante. Esse convite de Jesus, ele é muito abrangente. Ele diz aqui: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui não há ninguém que fique de fora, porque ele diz: todos que estáis cansados e sobrecarregados. Quem nesta vida nunca se sentiu dentro desse quadro aqui? Quando nós não estamos cansados fisicamente, de repente não trabalhamos na roça, não trabalhamos na carpintaria, na construção civil, coisa parecida, que dá o cansaço físico, estamos cansados de outras formas. Imaginem aqueles que passam dias e noites, meses e anos estudando, aqueles que estão se debatendo para terminar o seu doutorado, o seu mestrado, para fazer o seu TCC, aqueles que estão cansados de lutar para manter a família, ao mesmo tempo estudar. Há aqueles que estão cansados da pobreza. Eu fui pastor de uma família que um dia, visitando a eles na roça, a nossa irmã disse assim: pastor, eu tenho 16 anos que eu não sei o que é colocar uma roupa nova. Só uso roupa que eu ganho dos outros. Ainda sou grata a Deus por isso. Você já pensou que uma pessoa viver 10 anos sem conseguir nunca ter uma experiência de usar uma roupa nova, ou roupa que ela mesma adquiriu, mas alguém usou primeiro para depois passar para ela? Por quê? A dificuldade com respeito às finanças. Realmente, queridos, quem não está cansado de uma coisa, está cansado de outra. Aqueles que estão cansados de lutar com a enfermidade, que entra dia, meses e anos e não conseguem sair dessa situação de quadro. Há pessoas que estão internadas há muito tempo no hospital e às vezes na UTI, outros estão acamados em casa, outros estão cansados de lutar com a enfermidade na família. Mas, sobretudo, ao cansaço do pecado que tenazmente nos assedia, o cansaço da culpa e assim por diante. Portanto, Jesus está dizendo aqui para todos: não importa que tipo de cansaço você está enfrentando, venha a mim. Que fantástico! Jesus tomando sobre si as nossas dores, o nosso fardo, a nossa aflição, ele diz: venha a mim. Não espere ficar bom, não espere ficar com tudo sob controle para me procurar. Venha a mim do jeito que você está, cansado, sobrecarregado. E ele diz: e eu vou aliviar você.
Eu vos aliviarei. Que promessa maravilhosa. É a mesma coisa quando ele diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá, o mundo oferece, ela é insegura, ineficaz, é momentânea, ela depende das circunstâncias, mas a paz que Jesus dá, ela transcende a qualquer uma dessas coisas, qualquer uma dessas situações. Por isso o convite de Jesus para ir a Ele é o maior convite, é o melhor convite que nós podemos atender. Mas vamos mais. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, vindo a mim, para que você tenha alívio de seu cansaço, de sua luta, de sua dor. Você precisa tomar o meu jugo. O que é esse jugo? No nosso país aqui, eu creio, pelo menos na região Nordeste, a gente não conhece isso muito como jugo. A gente conhece como canga. Um pedaço de madeira confeccionado, até trouxe um modelo aqui, em miniatura, feito por um irmão nosso lá de Serra Pelada, próximo a Afonso Cláudio, quando eu pastorei aquela região, irmão Juarez. Essa miniatura de canga mostra-nos isso, onde um boi coloca o pescoço aqui, o outro coloca aqui, e isso aqui é engatado então no arado ou em outro objeto, e isso dá condição para que os bois puxem, conduzam aquela condução, aquele utensílio. Meu querido irmão, minha querida irmã, olha que coisa interessante. Jesus está colocando aqui para nós uma comparação simples que dá para todos entenderem. Assim como a Bíblia tem muitas outras comparações. E coloca, às vezes, um animal. Por exemplo, Jesus é comparado ao cordeiro, o leão. Aqui ele se coloca como boi. Porque está dizendo assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Como aprender dele? Jesus está se colocando como boi manso, do lado da canga, e ele dizendo a você que é o boi bravo, que ainda não aprendeu com as lutas da vida, não aprendeu a se submeter, a ser humilde, venha do meu lado que eu vou lhe ensinar. Lá em Israel, eles costumavam amansar o boi bravo nessa condição. Colocavam o boi manso do lado da canga, e o outro boi bravo era colocado do outro lado, e passava ali, muitas vezes, o dia, um atrelado ao outro. E o bravo, ele se levantava, ele dava coice, ele fazia tudo para se libertar, e o boi manso já sabia de todo o processo, ele ficava quietinho, e como se dissesse para o outro, não adianta, se submeta, vamos com calma. O boi manso já estava acostumado a seguir aquela trilha por onde o seu dono conduzia, e ele então estava ensinando pelo exemplo, amigo, companheiro, permaneça aqui comigo e você vai ter vitória. Que coisa linda, Jesus está dizendo, aprenda comigo, eu sou o boi que aprendi, já trilhei o caminho do sofrimento, da luta neste mundo, portanto você pode aprender comigo. E é impressionante que ele está dizendo aqui, eu sou manso e humilde de coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, olha que coisa tremenda. Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração, aprenda comigo. É uma das formas para que a gente aprenda a lidar com o sofrimento, com o pecado, com a dor, com as consequências desse mundo de pecado. É a gente ser humilde, é a gente aceitar os propósitos de Deus para a nossa vida, aprender com os embates da vida, a gente entender que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente não é superior a ninguém, ser humilde. Muitas vezes nós confundimos humildade com a pobreza. É bem verdade que o pobre, ele tem a propensão de ser mais humilde do que aquele que tem muitas posses. Mas nem sempre é assim. Eu aprendi na vida que
O rico muitas vezes é humilde e a pobre muitas vezes orgulhoso. Eu tive o privilégio, no meu primeiro distrito pastoral, pastorear a igreja de Pedro Canário, com a sede que era em São Mateus. Hoje a sede é Pedro Canário, que já tem a sua própria sede pastoral. E ali eu tive o privilégio de ter naquela cidade o irmão que era considerado o homem mais rico da cidade. E todos sabiam que ele era adventista, irmão Sandoval. Que impressionante, não é? Que coisa maravilhosa. E quando cheguei naquela igreja, eu fui impressionado com a humildade do irmão Sandoval. Ele liderava a igreja, mas alguns irmãos me vieram fazer uma crítica com respeito ao irmão Sandoval, com respeito ao seu trabalho com a sua fazenda, um fazendeiro que possui muitas terras, muito gado, e estavam questionando alguma postura dele com respeito a lidar com o gado, leite do gado leiteiro no sábado e assim por diante. E eu, inexperiente, começando, aprendendo com a vida, fui conversar com o irmão Sandoval, com todo jeito, e o medo da reação dele. E qual não foi a minha surpresa, quando ele disse, com muito jeito, pastor, esse assunto, outros pastores anteriores ao Senhor já conversaram, nós já resolvemos, eu tenho feito isso para que a situação fique resolvida. Mas, pastor, fale com os meus irmãos que eu aceito a sugestão. Se eles acharem que dessa forma não está resolvido, me digam uma forma para a gente resolver, que a gente vai resolver. O que eu não quero é trazer opróbrio, tristeza para a minha igreja. Que coisa fantástica. Quando eu depois voltei aos irmãos, eu disse, irmãos, o irmão Sandoval é um homem de Deus, é um homem humilde, é um homem que está aqui para fazer a vontade de Deus e está aberto a queixas, a reclamações, a sugestões especialmente. Sim, meus queridos, que coisa linda, o Evangelho nos faz ser transformados à semelhança de Jesus. E ele está dizendo, para que você sofra menos nessa vida, aprenda comigo a ser humilde, a se submeter, a ouvir, a reconhecer, a aceitar. Mas vamos lá. Jesus disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você entende? Jesus está dizendo que o jugo dele é suave, o fardo é leve, se compararmos com o jugo do pecado, com o jugo de Satanás. E é verdade. Você já observou o peso que uma pessoa carrega por causa dos vícios? Uma pessoa que está há décadas sofrendo situações difíceis e quer se libertar. Eu tenho parentes na família que lutam para se libertar do vício do cigarro e não consegue, e está passando por situações dificílimas. Jugo pesado que o pecado cobra. Eu estive pastoreando Aracruz, bem vizinho aqui onde estou morando no momento, que estou morando em Ibiraçu, e lembro-me de uma irmã Rita, que tinha um filho adolescente, o último filho dela, caçula, e ela gostaria de enviá-lo para numa excursão, num programa de fim de semana para adolescentes. E ela me pediu então que eu verificasse preço de inscrição, condições de viagem, o quanto pagaria. E então eu procurei as informações e comentei com a minha esposa, falei, olha, achei muito caro, mas vamos ver. Fui conversar com a irmã Rita e eu disse, irmã Rita, olha, tenho todas as informações para a senhora, agora honestamente, irmã, eu acho que está muito caro, vai ficar difícil para a senhora. Aí quando eu dei o valor, ela disse, pastor, que isso? Só dizer que isso é caro? Pastor, caro é o pecado, é o preço que o pecado cobra. Pastor, eu já perdi 2 filhos para o mundo das drogas, para o mundo do crime. Isso, pastor, é caro demais. Mas, pastor, tudo que eu possa gastar para salvar o meu filho, isso não é caro. E eu aprendi com a irmã Rita, o jugo de Cristo realmente é leve. Irmãos, quando nós reclamamos, porque na igreja tem custo para isso, tem custo para aquilo, porque compramos isso, compramos aquilo. Queridos irmãos, se comparado ao preço do pecado que não tem retorno bom nunca,
Oh, meus queridos, o jugo de Cristo é suave. A paz, o alívio, a esperança, a certeza de vida eterna, não tem nada que se compare. Por isso ele disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei qual o fardo que você está carregando, o que está mais pesado para a sua vida. De repente estou falando para alguém que está cansado de lutar com um filho que tem lhe dado muito trabalho. De repente estou falando com alguém que está cansado de lutar com um esposo ou com a esposa que não quer servir a Deus e está dando muito trabalho. De repente estou falando com alguém que está lutando com desemprego, com alguém que está lutando com uma enfermidade na família, com alguém que está lutando com qualquer outra situação que eu não consigo agora imaginar. Mas, querido irmão, se nós formos a Jesus e olharmos para Ele, e podemos contemplar que Ele veio tomar sobre si as nossas dores, e Ele passou por esse caminho, e Ele está dizendo, aprenda comigo, aceite o meu ensinamento, aceite a minha paz, o meu consolo, a minha presença, e junto comigo nós vamos, e mesmo que esteja uma canga no seu pescoço, se comparar com o que o mundo oferece, é muito mais leve. E vamos chegar no final e viver livre de qualquer peso para sempre, quando toda dor terminará, quando o pecado terá o seu fim. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que o meu Deus, que o seu Deus, que o nosso Deus cumpra o seu propósito na minha vida e na sua, e que nós aprendamos hoje e atendamos ao convite de Jesus, que é até um imperativo, é uma ordem, venha a mim, tome o meu jugo, o meu exemplo, aprenda comigo, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Que Deus, portanto, lhe abençoe. Amém. Amém. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor, tempo abençoado, santo dia do Senhor.